Bom, até aqui a gente acabou de estudar o- as equações de Schrödinger, né, que descrevem o comportamento de uma partícula dentro de uma caixa, que é um lugar finito, né? E agora então a próxima discussão vai ser o seguinte: aquele estudo de Schrödinger ele era um estudo teórico. Então agora ele vai tentar fazer um estudo teórico baseado no átomo de hidrogênio. Para isso, então, a gente pode imaginar que um átomo é como se fosse uma caixa, porque um átomo tem tamanho finito e o elétron, se ele está sendo atraído pelo núcleo do átomo, ele tem um percurso determinado em que ele percorre. Então, essa analogia funciona, de que um átomo é como se fossem os cálculos da partícula na caixa. E aí, então, vocês vão ver que nessa parte aqui do capítulo, o Schrödinger vai, então, refazer as equações dele, considerando o átomo de hidrogênio, tá? Só que antes disso, eu montei um materialzinho que na verdade eu vou voltar na página 6 do livro, tá? Que é o seguinte, lá na página 6 foi esse pesquisador aqui, inclusive esse cara aqui, o Balmer, era professor do ensino médio, eles fizeram um experimento com o gás hidrogênio. Pegava o gás hidrogênio, passava corrente elétrica e depois observaram que o hidrogênio recebia aquela energia da corrente elétrica e devolvia a energia na forma de luz. Alguma parte da luz na região do visível o Balmer observou, alguma parte da luz na região do ultravioleta o Lyman, esse outro pesquisador, observou. O que eu quero dizer para vocês é que essa parte aqui que está escrita no item 1.3 do livro, isso aqui é um resultado experimental. Alguém meteu a mão na massa lá e fez o experimento. Então, isso aqui são valores numéricos de valores experimentais. E nessa parte aqui, que eu não quis entrar em detalhe aquela hora, nessa parte aqui, o Heisenberg desenvolveu essa equação matemática aqui, que diz respeito a fazer um cálculo para saber como é que vai ser a frequência de uma onda, o Vzinho aqui quer dizer frequência, né? Como vai ser a frequência de uma onda quando ela tem números quânticos entre o 1, né, ou número nível de energia, melhor dizendo, né, nível de energia 1 e nível de energia 2, tá? E aí então o Heisenberg fez os cálculos aqui e se chegou nesse valor que é um valor constante, que aí como foi ele que inventou esse negócio aqui, né, ele acho que ele se homenageou ele mesmo, né, a constante é um Rzinho assim. E a constante de Heisenberg é esse valor aqui, ó, 3,29 vezes 10 na 15 Hz, tá? Pra, nessa mesma parte do livro lá, tem isso daqui, eu só copiei do livro, né? Tem um exercício lá, fazendo um exemplo, aliás, né? Imaginando qual seria a comprimento de onda quando uma luz está na camada 2, né? Que é o segundo nível de energia, e a luz volta para a camada 1, né? Que seria esse desenho aqui, ó, né? Aliás, na camada 3 e volta para a camada 2, né? Tá aqui o desenho aqui. E aí, então, é simplesmente pegar a equação de Heisenberg, lembrando que a equação de Heisenberg, ela nos diz a frequência. Então, a equação que relaciona frequência e comprimento de onda é essa daqui, ó. Comprimento de onda vezes frequência é igual à velocidade da luz. Eu já tinha falado isso aqui antes, aqui nos vídeos. Vocês vão lembrar. Então, aqui primeiro a gente pega a equação de Heisenberg, faz o cálculo para ver como é que vai ficar a frequência dessa luz aqui, roxinha, né? E aí, sabendo a frequência, a gente só pega esse valor numérico aqui e coloca nessa parte de baixo da conta. Foi isso que fez aqui. E agora ele sabe, então, o comprimento de onda. Sabendo, então, que aí aqui embaixo ele colocou o valor da velocidade da luz, que é o valor do c, né? Que é a velocidade da luz. E aqui embaixo ele botou o valor do r, que é a constante da Heisenberg. Fez o cálculo e daqui a gente consegue descobrir o comprimento de onda. Então, vejo que não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Bom, o legal então, que agora eu vou voltar para o livro, é que quando o Schrödinger aplicou as equações dele, ele também chegou num valor de R. Só que o Schrödinger chegou num valor de R de forma teórica. E o Heisenberg chegou num valor de R com dados experimentais. A questão é a seguinte, é que o R do Schrödinger é igual ao R do Heisenberg. Então, esse é o sucesso das equações de Schrödinger. De forma teórica, ele conseguiu descrever coisas que, na prática, comprovam a teoria dele, né? E aí, então, a gente chega nessa equação de Schrödinger, tá? Que é essa daqui, ó.
A energia que um elétron tem, então, vou explicar essa equação aqui para vocês. A energia que o elétron tem, ela é igual, ou seja, um elétron, pensando no elétron de hidrogênio, né? A energia que um elétron do átomo de hidrogênio tem, ela é igual a um valor negativo. Aí você já pensa assim, pô, a energia negativa do elétron é sempre que o elétron estiver participando do átomo de hidrogênio, tá? Isso aqui vale para qualquer átomo, mas por enquanto aqui a gente está falando de hidrogênio. Sempre que o elétron está dentro do átomo, ele está com uma energia menor do que ele teria se ele estivesse fora do átomo. Tá? Então, a energia do elétron dentro do átomo ela é negativa. E isso é igual à carga da partícula, né? A carga do elemento químico ali, da partícula, aliás, né? Do elétron, que é -1, né? A carga ao quadrado, vezes a constante de Planck, o Rzinho da constante de Heisenberg, dividido pelo nível energético que a gente está falando. E os níveis são nível 1, nível 2 e assim por diante. Tá? O que a gente pode observar aqui dessa equação matemática? Primeiro que, como eu já tinha explicado antes, a carga do elétron, a energia do elétron é negativa. Né? Segundo, que à medida em que a gente aumentar à medida em que a gente aumentar o valor de z aqui, né, que está como numerador aqui, bem como explica aqui embaixo, o que eu estou falando está explicando aqui, né? À medida que a gente aumentar esse valor de z, o valor da energia do elétron vai diminuir mais ainda, né? Ó, como z aparece no numerador, vemos que quanto maior for o valor da carga do núcleo, né? Aqui é a carga do o número atômico do elemento químico, né? Quanto maior for a carga do número atômico do átomo, ou seja, quanto maior o núcleo do átomo, menos energia o elétron vai ter, que é uma coisa bem lógica. Na verdade, o elétron tem menos energia porque ele está sendo atraído pelo núcleo. Então, se a gente começa a aumentar o tamanho do núcleo do átomo aqui, cada vez o elétron tem menos energia. E o N é a distância, ou seja, os números, os níveis de energia ao longo do átomo. Então, obviamente, que quanto mais longe esse elétron tiver do átomo, a gente vai aumentar esse valor numérico na conta. Se eu aumento esse valor numérico aqui, que quer dizer o elétron está mais longe do núcleo do átomo, aí esse valor negativo começa a diminuir, porque aqui ele está dividindo isso aqui na conta, né? Então, recapitulando aqui, recapitulando tudo, quer dizer que a energia do elétron ela é sempre menos do que se o elétron estivesse fora do átomo, e quanto maior o núcleo do átomo, menos energia o elétron tem, e quanto mais longe o elétron estiver do núcleo, mais energia ele vai ter, mas não tanto quanto se não estivesse no átomo, tá? Bom, aí então aqui, depois dessa explicação, a gente vai para a parte final aqui, que é o seguinte, a gente pode então perceber várias coisas. Um elétron, então, quando faz parte do... Se a gente pegar assim, ó, essa equação matemática, na real, eu estou pegando essa equação matemática aqui. Se a gente pensar nessa equação matemática, a gente pode entender esse desenho, esse gráfico aqui, ó, tá? Só que eu vou explicar isso aqui com mais detalhe no próximo vídeo.